Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Educa Brasil Produzindo Conhecimento. Eu sou a professora Dinamara Machado e trago sempre para vocês convidados que falam da sua carreira. O Educa Brasil Produzindo Conhecimento é um programa feito a várias mãos, porque nós pensamos no quê? Tem muita informação na rede mundial de computadores, mas você que é jovem, que é pai, que é mãe, tio, avô, você que quer mudar um pouquinho de carreira, eu trago profissionais que trilharam em um caminho e podem servir de exemplo. Sim, num país sedento de exemplos, né? Nós vamos mostrar aos nossos jovens distintas carreiras a partir de cursos de graduação. Nós aqui com os convidados vamos conversando e inserimos uma temática. Além deles falarem como foi a construção da sua carreira, nós vamos discutir determinada temática, até porque esta temática pode servir para o apoio numa entrevista, né, numa entrevista de emprego, numa conversa com outras pessoas, porque nós precisamos de conhecimento seguro, de conhecimento formal, né, pesquisado, a partir de profissionais que vivem na pesquisa ou vivem na docência ou em qualquer outro espaço profissional. O Educa Brasil é mediado por mim, mas ele só acontece porque tem você, o telespectador, e tem os convidados que abrilhantam o nosso programa. E hoje eu tenho 3 convidados. Sim, a nossa hora vai ser curta. Nosso decano, o professor Alvino Moser, é um dos meus convidados. Depois, nós temos o professor doutor Luiz Fernando e depois o Frei Sidney. Sejam bem-vindos ao Educa Brasil. Por favor, façam a sua saudação inicial. Começando pelo professor Alvino. Boa tarde a todos, boa tarde. Estamos aqui para, digamos, dar algum exemplo dos nossos estudos, ok? Nasci em 1933, me alfabetizei com ardósia. Primeiro alfabetizei-me sozinho em casa, depois com ardósia. Eu fui para o Marista em 1948, Faculdade de Química de 1960 a 63, doutorado, bacharelado, licenciado, bacharelado, doutorado, mestrado em Filosofia pela Universidade Católica de Lovaina. Sou professor desde 1954. Professor Alvino Moser, depois de um currículo desse, apresentar-se e fazer a saudação inicial é uma honra. Frei e professor Luiz, por favor. Boa tarde, eu sou o Frei Sidney, sou frade capuchinho e a minha formação é em filosofia e em teologia. Eu sou mestre em filosofia pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma e doutor também pela mesma universidade, e sou diplomado em bens culturais da igreja. Então, o meu campo de estudo dentro da teologia é a arte para o culto e a linguagem simbólica. Dou aula no Studium Teológico em Curitiba, no Pontifício Instituto Anselmo de Roma e na Faculdade de Espiritualidade Franciscana dos Capuchinhos de Madrid. Obrigado pelo convite, é muito bom estar aqui com vocês. Imagina, Frei, é uma honra tê-lo aqui no programa Educa Brasil, porque vamos discutir a sociedade globalizada, né? Que permeia aí também os seus estudos e do professor Moser. Não menos importante, mas professor doutor Luiz, que por uma questão de educação ficou aí nesse último momento para se apresentar. Professor Luiz, por favor. Seu áudio, professor. Olá, professora Dinamara, todos que estão acompanhando o Educa Brasil. Então, eu sou o professor Luiz Fernando Lopes, eu atuo na Escola Superior de Educação. Eu tenho uma passagem também pelo seminário, entrei no seminário com 15 anos, fiz já o ensino médio no seminário, depois filosofia, teologia, passei pela Faculdade Bagose, a filosofia, a teologia na
PUC Paraná. Depois eu fiz mestrado e doutorado em educação na Universidade Tuiuti do Paraná. Eu já trabalhei na CNBB, depois trabalhei no Instituto de Educação Solidária, já com educação à distância, e na Uninter como professor. Eu estou desde 2011, como trabalhando em polo desde 2006. Resumindo assim um pouco da minha trajetória, professora Ednamara. Que maravilha! Os nossos convidados hoje aí fazendo bem o protocolo do programa, mas eu vou querer explorar um pouquinho mais, até porque o Frei, o Luiz, com a experiência em educação à distância, o professor Alvino Moser, e aqui, como nós estamos num programa de televisão, né, porque o Educa Brasil faz parte da grade da TV Profissão, né, uma TV direcionada no meio acadêmico, mas que também passa em canal aberto. A gente vai tirar tanto as formalidades, porque é tanto doutorado, pós-doutorado, o Frei, né? E vamos fazer de uma forma mais leve, né? Mas, professor Alvino Moser, conta um pouquinho mais aí, que história é essa de ser alfabetizado com a ardósia? A ardósia é uma pedra, professor Alvino Moser. Conta aí para esses jovens que estão assistindo o programa Educa Brasil, produzindo conhecimento, se alfabetizou em casa com quem? Em casa foi o seguinte, nós arrebentou a guerra em 1939, não é isso? Então havia uma revista americana que era publicada em espanhol para unir todos contra o eixo, que o eixo era Alemanha, Japão e Itália. Então a revista chamava-se Em Guardia. Era uma revista de papel couché, com figuras, e aí não sei se a minha irmã, se é que me ensinou, lendo as figuras e lendo, acabei me alfabetizando. De tal modo que, quando eu fui para a escola paroquial, no primeiro ano, eu fui reprovado. Porque eu sabia matemática, sabia todo aquele abá, aquilo. Eu, em vez de ir para aula, eu ia para pescar, nadar, roubar a fruta do vizinho. Então, fui reprovado por assiduidade. Já em 1942, foi criado em Rodeio, onde eu nasci, perto de Blumenau, em 1942. Eu fui com 8 anos, eu fui para o grupo escolar Oswaldo Cruz, que estava situado no terreno do meu pai, a 100 metros de distância. Eu não podia fugir. Então, aí, o ensino era feito através de ditados no caderno, não havia livros. Havia livro na biblioteca, que eu li todos. Certo? Inclusive, eu invadi a biblioteca nas férias, e do livro de ouro eu passei para o livro negro, porque eu, com meu sobrinho pegou a bola para jogar, eu peguei os livros. E depois eu ouvi, lógico, né? Passamos pela janela. Aí eu fui um leitor inveterado. Aí, em 1946, eu comecei a estudar aqui no Bigorrilho, no famoso Colégio Champagnat, que é dos Irmãos Maristas, em que o capelão era um capuchinho, Ferineu, Ferrotos, Norberto, que alguns aí, que eu acho que o professor Sidney e o Luiz Fernando conheceram. E depois para Mendes e Curitiba, fiz o científico de 50, 53, comecei a dar aula em 1954 no Colégio Interno São José do Rio de Janeiro, Tijucas, depois de Vila Velha, 55, 56, Arquidiocesana de São Paulo, 57 e 58, 59 em Franca, de Franca para Curitiba, e Curitiba até 63, depois Brasília, Santos, no Cambuci, na Cidade da Glória, e daí fui para a Europa fazer bacharelado, mestrado, doutorado em filosofia na Universidade Católica, Instituto Superior de Filosofia da Universidade Católica de Lovaina. Nos maristas, eu tive também cursos de filosofia e de teologia. Teologia, chamava-se curso de espiritualidade. Então, eu já tinha algumas noções de teologia, e de 60 a 63, eu tinha me especializado em Mariologia.
algumas das coisas que Skilly que outros grandes professores, Padre Bob, que tratavam de Nossa Senhora, tá bom? Então, esse foi meu estudo, e depois, em 1995, 94, 25 anos atrás, o Zopic me visitou, era chefe do departamento da Universidade Federal do Paraná, do Departamento de Filosofia, né, da Universidade Federal do Paraná, e aí eu montei o primeiro curso de pós-graduação lato sensu, à distância, que era o curso de metodologia da ciência. Aí fui, então, o primeiro a ministrar curso com o professor Pickler, é o decano do Instituto da Uninter, e permaneço nela até hoje, 1921. Portanto, minha carreira é essa aqui. Portanto, de todos os meus empregos, o maior duradouro foi a Uninter, de 95 até 2021. 21. E também dei a primeira aula de AD em 2002. Tendências pedagógicas contemporâneas. E a culpada de tudo isso foi sua irmã, né, professor? Se ela não tivesse pego aquela revista e estimulado... Então, é isso aí, telespectador, a importância de nós, os adultos, estimularmos as crianças sempre à leitura, ao estudo, o buscar pela ciência, né? Não só ficar nos jogos, mas sim nós possibilitarmos também outras atividades. Diga, professor Moser. Ainda sócio-interacionismo, porque era que me deu a revista, ensinou a ler, e quando ia para o grupo, era antes de ir para a aula, me tomava o ponto. Olha porque aí. havia o ditado e havia as perguntas. Tinha que responder as perguntas. Como eu tinha memória muito boa, só li uma vez, não tem problema. Só escutava uma vez. Naquele tempo eu tinha memória privilegiada. Hoje já não mais, né? Os 88 anos pesam. Muito bem. Frei Sidney. Como vira Frei? Né? É só estudar teologia? Que história de uma construção é essa que está em Madrid, está em Roma, né? E está aqui próximo, está no Educa Brasil? Como é a construção dessa carreira? Né? Como é a construção desse momento? Bem, eu nasci em Joinville, eu sou de Santa Catarina, uma cidade industrial, com uma vocação industrial muito forte. Então, apesar de nascer... Eu nasci numa família católica, eu nasci numa família religiosa, eu tenho uma tia religiosa. Quando eu era muito jovem, até pensava em entrar no seminário, em ser padre, mas depois tomei outros caminhos. Eu não tinha muito claro a perspectiva de futuro, mas eu tinha muita vontade de estudar, né? Era um bom aluno mais por habilidades naturais do que próprio esforço. Então, eu me recordo que a minha mãe, apesar de ela ter só o terceiro anário, não é, daquela época, não ser uma pessoa particularmente culta, não, pelo contrário, ela sempre tomou a iniciativa de oferecer o melhor estudo possível. Então, a escola básica, até aquilo que nós chamávamos oitava série na época, não é? Eu fiz em colégios públicos, mas assim que tive a possibilidade, ela tratou de me encaminhar para uma escola técnica do grupo Tupi, que era uma escola particular e que dava uma ótima qualidade de ensino. Eu seria técnico em metalurgia. Paralelamente a isso, eu me dediquei a estudar línguas. Eu tinha como plano de futuro sair do Brasil, morar na Inglaterra ou nos Estados Unidos. Eu fiz um curso intensivo de inglês. Eu não tinha consciência do que estava para acontecer e de quanto isso me ajudaria no futuro. Também gostava muito de espanhol, e como eu não podia pagar um curso de espanhol, eu ouvia muitas músicas em espanhol. Quando cheguei na idade de 16, 17 anos, que eu já estava concluindo o técnico em metalurgia, o diretor daquela escola, que era uma escola muito boa, concluiu o ano letivo dizendo: parabéns a vocês todos, vocês são muito jovens, mas já têm uma carreira, já têm uma profissão, ou seja, o vosso futuro já está determinado. E quando ele disse isso, me colocou numa grande crise, porque eu tomei consciência de que eu não queria empenhar a minha vida na metalurgia. E aí eu comecei a fazer um discernimento vocacional, participava do grupo de jovens e entrei no seminário depois de 1 ano e meio ou 2 de acompanhamento. Eu não sou sacerdote religioso, mas na nossa formação
a filosofia é praticamente uma condição. Antes de entrarmos no noviciado, que é o ano a partir do qual nós fazemos os votos, nos consagramos, a filosofia é uma condição. Então, eu estudei a filosofia por necessidade. Teologia, porque mesmo não querendo ser padre, a teologia é um instrumento de trabalho para nós. Agora, durante todo o período de estudo de filosofia e de teologia, eu me dediquei ao estudo da arte sacra. Eu fui conhecendo mais a arte sacra, eu comecei a pintar, porque eu gostava de pintar, e comecei a ler muito sobre isso. De tal maneira que, quando terminei os estudos, eu fui ser professor. Eu dei aula de filosofia estética, eu fiz uma pós-graduação em psicopedagogia, então eu dava cursinhos de introdução à psicologia para os nossos seminaristas. Trabalhei 4 anos na função e surgiu a oportunidade de ir a Roma fazer um diploma em bens culturais da igreja. Então, fui para 2 anos, depois acabou que me deram também a possibilidade de fazer um mestrado em teologia, e eu fiz os 2 cursos em contemporânea. Quando estava por terminar, precisavam de um secretário-geral para minha ordem. Àquela altura, além do português, eu já falava italiano, espanhol e inglês, e tinha começado a estudar um francês. Uma das para quem é secretário-geral é falar, ou poder ler, pelo menos, nessas línguas todas. E porque eu tinha esse requisito, pediram que eu passasse 6 anos como secretário. Isso me abriu muitas portas, eu pude conhecer muitas coisas, e muitas igrejas, muitos museus, eu conheci uma parte grande da Europa, e isso enriqueceu a minha formação. Quando eu terminei o meu trabalho como secretário, então, nesse momento, eu pedi para fazer o doutorado em teologia, e aí eu tive essa possibilidade. Toda a experiência anterior tinha sido muito importante para me dar uma base e poder fazer o doutorado por lá mesmo, e resulta que eu passei 15 anos na Europa. Eu passei 15 anos na Itália, e terminando o doutorado, morei ainda mais 2 anos por lá, e aí resolvi voltar para o Brasil, e veio a pandemia. Por isso eu tenho esses vínculos. Eu dou aula no Instituto Santo Anselmo, porque eu comecei a dar estas aulas quando morava lá. Dou aula no Instituto de Espiritualidade dos Capuchinhos de Madrid, porque falando espanhol, eles também haviam me convidado para lecionar lá. E voltando para o Brasil, eles pediram que eu mantivesse o vínculo, quanto possível. E mesmo com a pandemia, eu continuo dando essas aulas online agora. Então, um longo percurso no qual eu percebo que, se não tivesse estudado as línguas, metade das portas não teriam se aberto. Então, foi graças a essa, digamos assim, essa intuição, esse desejo, talvez até esse dom, que eu tive estas portas abertas e eu tive essas inúmeras possibilidades. Então, esse é o meu percurso. Mas também o que a gente vê, né, Frei Sidney, é uma questão de determinação, né? Porque eu pego a tua fala do início, ainda muito jovem, né? Porque quando você é um menino lá com 16, 15 anos, e você diz assim, olha, eu não tenho condições de, né? Não tenho economicamente, mas eu vou escutar músicas porque eu quero aprender espanhol, é uma opção, é um caminho, né? Dizendo assim, olha, não é porque eu não tinha dinheiro para fazer um curso que eu deixei de. Então, eu achei uma opção. E quando a gente olha e vê assim, também, eu fui para... Não é, eu vou embora para o exterior. Quando você vai embora para um outro lugar, mesmo uma cidade, mesmo dentro do nosso país, você tem uma adaptação. Ir para um outro país é mais complexo ainda, né? Por mais que você falasse o idioma, por mais que estivesse dentro, digamos, dos muros mais próximos da igreja, mas é uma adaptação, é um refazer. Então, essa caminhada é uma caminhada muito quista e muito importante, que precisa ser falada e divulgada. Até porque os nossos jovens, a nossa criança, o nosso adulto, precisa perceber que existem caminhos. E que esses caminhos também têm sacrifícios que nós fazemos para ter esses caminhos, né? Professora, se eu posso acrescentar, então, eu fiz um curso de inglês intensivo. Meu pai se propôs a pagar um curso para mim. Neste ano em que eu fiz o curso de inglês, eu trabalhava das 7h30 da manhã às 17h30, estudava das 7 da noite às 10h30 da noite. No intervalo do trabalho e da aula, eu estudava inglês, porque na sexta-feira, que tinha um horário um pouco mais reduzido, eu ia para a aula de inglês.
No sábado de manhã eu ia fazer a prova e as aulas de música, né, de listening. E à tarde eu era escoteiro, e domingo eu ia para a catequese de crisma, e eu tinha o domingo à tarde para descansar, ou para fazer tarefa, ou para continuar. Ou seja, quando eu olho para trás, eu disse, como foi possível? Mas eu estava muito motivado, e foi possível. Professor Moser, quero fazer uma interferência. Diga, professor Moser. Falando de línguas, minha língua materna é o dialeto trentino, porque eu nasci em 33. Todo mundo falava italiano em Rodeia, mãe polenta. Aí, depois, veio a guerra, aí fui obrigado a falar português, senão meu pai era multado. Então, português, aprendi com 7 anos, 39, 6 anos e pouco. Em 1946, quando vim para Curitiba, nos colégios maristas, no Juvenato Marista, em perto dos Capuchinhos, eu aprendi francês no mesmo dia. Porque o francês é assim, eu tinha que de noite falar francês, e se errasse, você recebia um pedaço de pau chamado fignon. E você perdia a sobremesa e ficava de castigo. Olha, eu nunca, como eu sou um doceiro máximo, nunca pedi uma sobremesa. Certo? Então, aprendi francês rapidinho. Certo? E quando fui para a Alemanha, aprendi alemão. Quando fui para Itália, italiano, e assim vai. Espanhol também aprendi no primeiro científico, né, com Fluminense castelhano. Então, quer dizer que... E outra coisa, o problema todo é que eu entrei para os maristas, antes de entrar para o marista, uma particularidade da Dinamarca, eu entrei em primeiro lugar nos salesianos de Rascurra, que fica pertinho de Rodeio, 2, 3 quilômetros. Aí, em Rascurra era férias. Eu fui lá para estudar, para aprender, para ter aula e estudar. Aí ia trabalhar na roça. Sempre em casa no trabalho, como é que eu trabalhava com os padres? Aí meu pai passou perto, eu cheguei, fiquei 10 dias, fui embora. Aí fui para Curitiba, onde podia estudar, tinha livros, e meu irmão matava muito também. Meu irmão morreu com Marisa com 100 anos de idade, 4 meses e 8 dias, tá? Então, é isso que é a minha carreira. E conheço o Picas, antes do Picas, conhecia a professora Ulisseia, que era da Faculdade Espírita. Ele me convidou depois para fazer esse curso aí de metodologia da ciência. E bom, foi início do IBEPEX. Que bom. Obrigado. Você vê, professor Frei Sidney, entrelaçando a fala do professor Moser com a sua, assim, numa característica, que nós vivemos isso no Brasil, a proibição de outros idiomas. Nós temos isso quando estudamos políticas públicas, e a gente vê o relato do professor Moser, que é muito mais do que estudar, é uma vivência. Um momento no Brasil em que a questão de outros idiomas foi proibido. E aí depois a gente vê uma outra geração em que a busca por idiomas é sabendo que vai te dar novas possibilidades, não só dentro do nosso país, mas fora. Mas agora vamos ouvir aí o professor Luiz, para depois entrar na nossa temática de sociedade globalizada. Professor Luiz, por favor. Muito bem, olha, agora fica até difícil se apresentar, né? Mas vamos lá contar algumas coisas aí da minha trajetória. Eu sou filho da escola pública, né? E com relação aos estudos, tem um fato da minha vida que é muito marcante, que a minha mãe contou depois, quando eu já tinha uns 17, 18 anos. Ela disse que quando eu nasci, o cordão umbilical ela pegou e colocou num livro, porque ela não teve oportunidade de estudar, e ela queria que eu tivesse essa oportunidade. Mal ela sabia escrever o nome, o meu pai chegou a estudar até o 1º ano de filosofia, então tinha alguns livros de filosofia em casa, né, no quarto. No meu quarto, meu pai deixava os livros, então eu era curioso, eu pegava aqueles livros. Eu me lembro de um livro do Regis Jolivet, acho que o professor Moser deve ter estudado com esse manual aí, do Regis Jolivet, de metafísica, e aí eu li aquele negócio, não estava entendendo muito bem, e cheguei, pai, o que é filosofia? Daí o pai, com o jeito dele, falou assim, filosofia é uma coisa que você estuda, você conversa de qualquer assunto com qualquer pessoa. Eu fiquei interessado naquele negócio, né? Aí comecei a perguntar, eu era pequeno, meu pai contou que ele tinha sido
passado também pela Ordem Capuchinha, tinha sido frei. Aquilo, para mim, foi despertando interesse, né? Tanto é que quando eu terminei o Fundamental 2, eu decidi que eu ia entrar no seminário. Depois descobri que a vocação era do meu pai, não era minha, mas enfim, eu fiquei 12 anos, né? Eu comecei lá em Santo Antônio da Platina, no seminário Nossa Senhora de Guadalupe. Na entrada desse seminário, do prédio, tem uma pintura de Nossa Senhora de Guadalupe, que foi o Frei Sidney que pintou. Então eu já conhecia, eu tinha conhecido ainda o Frei Sidney como seminarista, né? Ele lembra lá da professora Diva de Siqueira Campos, que eu também conheci, e era uma grande amiga comum. E lá, quando eu entrei no seminário, né, isso era no seminário menor ainda, ensino médio, o Frei Sidney fez várias pinturas lá no seminário menor, Nossa Senhora de Guadalupe. Depois a filosofia, eu estudei o primeiro ano aqui em Almirante Tamandaré, no seminário do Capuchinhos de Butiatuba, e o segundo e terceiro ano lá em Ponta Grossa. Quando eu terminei o terceiro ano, eu fiquei 1 ano em casa, eu voltei, aí eu tive experiência de trabalho também, trabalhei como caixa de mercado, e como eu estava naquele período assim de decisão, eu resolvi fazer um vestibular. Daí eu passei no vestibular da Faculdade Pública lá de Jacarezinho, FAFIJA, Faculdade de Filosofia e Ciências e Letras de Jacarezinho, para fazer a História. Eu cheguei a fazer 1 ano de História lá em Jacarezinho. Depois eu retornei, né, para a ordem, para os capuchinhos, e fui fazer o noviciado. Isso já era em 2001. Terminado o noviciado, fui morar em Londrina e lá eu fiz a teologia. Aí foi todo aquele período, né, a teologia, 4 anos, e quando chegou a ordenação, eu cheguei a fazer a ordenação diaconal, e quando chegou a ordenação sacerdotal, eu entrei assim numa crise vocacional, comecei a pensar, e conversando com a família, com as minhas tias, né, eu tenho 4 tias que são irmãs religiosas, que são irmãs pastorinhas, né, da Divina Pastora, mora em São Paulo, e também tem um tio que é diácono, então uma coisa assim bem da família. Mas eu percebi que, no fundo, toda aquela vocação, meu pai queria muito que eu fosse, os tios e as tias, só que eu, na verdade, eu queria estudar, né? E aí eu fui amadurecendo, enfim, e decidi por não fazer a ordenação. Aí que eu vim morar aqui em Curitiba e passei por um tempo de discernimento. Quando eu saí, eu fui trabalhar na CNBB. E na CNBB já tinha um projeto ali de educação, que era de educação à distância, junto que na época era a Facinter e a FATEC. Né? Então, começamos ali com o trabalho, desde até entender da instalação da antena, até a transmissão da aula, até orientar os estudantes. Então, era meio que um faz-tudo, né? Desde ler o contrato, como era, fazer a expansão, instalação de antenas, e tinha ali os cursos pastorais. A primeira aula de EAD que eu dei na vida foi nesses cursos pastorais. Eu falei sobre cristianismo, sobre judaísmo, e aí começou toda uma carreira mesmo na educação à distância, né? Me matriculei no curso de marketing da FATEC e conjuntamente também eu tive que reconhecer a filosofia, me matriculei no Bagose, a teologia lá na PUC, e aí eu fui construindo toda essa trajetória acadêmica. Depois eu fiz mestrado e doutorado lá na Universidade Tuiuti do Paraná. Entre meios aqui eu fiz também especialização em tutoria EAD, especialização em formação de docentes, coisas que também a Uninter foi oferecendo, né? Tanto para quem diretamente trabalhava na Uninter, como para mim que trabalhava no Polo, fui secretário, fui orientador, tutor, coordenador de Polo. Daí, em 2011, eu comecei a trabalhar na Uninter como professor, e eu trabalhei acho que 3 meses como professor, daí já fui coordenador de cursos de pós-graduação,
porque eu tinha já um conhecimento de história, e tinha um curso que era Metodologia do Ensino de História e Geografia, e eu tinha terminado recém o mestrado também, então atuei como coordenador de pós, daí, de Metodologia do Ensino de História e Geografia, depois Metodologia do Ensino Religioso, também Metodologia do Ensino na Educação Superior. Em 2015, daí quando chegou a professora Dinamara, nós começamos o curso de filosofia, e aí eu fui coordenador, né, um curso que teve também nota 5 no MEC, então eu digo, esse curso foi do início até o reconhecimento. Enfim, são alguns fatos aí da minha trajetória, que é bem marcado também pelo estudo. Eu tenho muito gosto assim pelos estudos, e eu acredito que a passagem pelo seminário foi muito importante no sentido de fortalecer ainda mais a disciplina e dar oportunidade também de ter acesso, né, de ter acesso aos livros, de ter acesso a bons professores. Eu me lembrei de um fato agora. No primeiro ano de filosofia, eu estava com um teclado lá, tocando, tentando cantar. O Frei Sidney chegou ali, não lembro, na época, acho que ele ainda era seminarista. Ô, Luiz, não está bem afinado isso daí. Eu falei, então me ajude aqui, como é que é esse negócio? Aí ele me ensinou a cantar, o que era postar a voz, né? O que é semitonar, não semitonar. Então, é um grande professor também, um grande cantor, e me ajudou muito aí na trajetória. Professor Luiz, muito obrigada, professor Moser, Frei Sidney. O que a gente vê nas três histórias? Determinação, uma busca por compreender o que de fato é o que você quer, né? E esse acho que é um grande passo que a gente tem que fazer na vida adulta, da adolescência para a vida adulta. Talvez seja um peso até muito grande para o jovem, que é descobrir o que de fato ele quer, e não o que os pais querem, não o que a sociedade quer, né? Mas o que de fato ele quer. E a partir desse momento se dedicar àquela escolha que ele fez. E a partir disso eu entro na nossa temática, que é falar da sociedade globalizada, né? Essa sociedade globalizada que mostrou aqui perspectivas na língua, perspectivas de atuação, né? O professor que está aqui no Brasil, mas está trabalhando em 2 instituições no exterior, né? Na maravilhosa Madrid, não vou nem falar de outro lugar, mas da maravilhosa Madrid. Luiz, com toda uma carreira de construção e o reconhecimento da sua história. O que é a sociedade globalizada e o impacto dela agora para esses jovens, para essa sociedade, para as escolhas que nós temos numa sociedade globalizada, que nós temos pelo menos 14 milhões de pessoas desempregadas? Eu costumo dizer, hoje você não pode dizer mais para um jovem, faça um curso técnico, ou termine a faculdade, ou termine um curso superior que você vai ter emprego garantido. Esse é um discurso que nós já não podemos fazer, porque é um discurso comprometedor e errôneo, né? Porque você promete uma coisa que talvez você não consiga, né? Mas o que essa sociedade globalizada causa nesse impacto? O que a gente pode falar de sociedade globalizada? Por favor, tá livre para vocês começarem a falar. Estou aqui para aprender com vocês, e o nosso telespectador do Educa Brasil também. Educa Brasil produzindo conhecimento, e só produz conhecimento porque tem convidados de excelência. Por favor, não sei se o Frei Sidney quer começar. Eu penso que uma das vantagens da sociedade globalizada é o fato que nós temos uma possibilidade de conexão muito fácil, não é? Eu comecei a estudar línguas num tempo que não existia internet. Hoje você pode estudar língua com professores nativos que estão em outra parte do mundo e nem sequer pagar muito por isso. Então, existem muitas facilidades, muitas oportunidades. Agora, aumentou também a competição, não é? Essa aparente queda de fronteiras, aparente queda de barreiras, ela oferece inúmeras possibilidades, mas também a competitividade é maior. E a professora disse, não podemos prometer que fazendo um curso técnico você vai ter um trabalho, não podemos prometer nem que fazendo uma faculdade, determinada faculdade, você vai ter um trabalho assegurado. Essa sociedade globalizada exige também da pessoa flexibilidade. Por isso, a formação é muito importante, mas é preciso ter uma formação não apenas técnica e uma formação polivalente.
sem o conhecimento de pelo menos uma segunda ou uma terceira língua, a maior parte das possibilidades de emprego desaparecem. Pelo menos aquelas com uma maior, vamos dizer assim, maior visibilidade ou até uma maior remuneração. Porque até a formação em determinada carreira hoje, uma formação mais específica, exige o conhecimento de um maior número de línguas. Se nós, o português, por mais que seja uma bela língua e por mais que nós sejamos um número relativamente alto de falantes, não é uma língua que se destaca particularmente pela produção de conhecimento. Então, para poder, digamos assim, se colocar num mercado de trabalho que tem pretensões até internacionais, é preciso ter acesso ao conhecimento que se produz em outros lugares do mundo, e para isso é preciso a mediação da língua. O Google traduz, mas demora muito tempo e nem sempre é preciso. Provavelmente, logo a inteligência artificial nos vai possibilitar meios de tradução muito eficazes. Porém, não subestimemos aquilo que significa aprender uma língua. Aprender uma língua é aprender uma cultura. Então, essa sociedade globalizada é também uma sociedade multicultural, pluricultural, e isso positivo, e também sob o aspecto negativo, que algumas culturas acabam se impondo ou obscurecendo outras, mas eu vejo tudo isso como um campo de grandes possibilidades. Não quero ser de um otimismo ingênuo, porque a gente sabe que o mundo como ele está não é pensado para todos, mas nós hoje temos muitas oportunidades, muitas possibilidades que 15, 20 anos atrás não estavam disponíveis. Penso que esse aspecto eu gostaria de destacar. Não, essa fala é interessante, Frei, e assim, eu gosto muito de um poema da Helena Collodi que diz, né, no poema e nas nuvens cada um descobre o que quer, né, e quando eu olho para a sociedade globalizada, eu posso ver todas as questões ruins, como teve em qualquer sociedade, em qualquer percurso histórico, mas nós estamos vivendo nessa sociedade, né, e aí, se eu olhar para os aspectos ruins, eu não vou enxergar os bons e não vou conseguir ir adiante. E eu tenho que ser, e aí relembrando o Paulo Freire, eu tenho que ser uma pessoa do meu tempo. E se eu estou nesse tempo de uma sociedade que me exige ter conhecimento de mais línguas, de ter o respeito por diversas culturas, de compreender que o mundo não acaba no meu entorno, muito pelo contrário, que eu sou um fragmento, eu já comecei um caminho, né? E que talvez tenham muitos exemplos que eu posso olhar. Então, muitíssimo obrigado por sua contribuição. Não sei se o professor Moser ou o professor Luiz querem contribuir. Pode ser eu. Veja bem, eu vou deixar para o Cid depois comentar a respeito da Rerum Novarum, 40º ano, Populorum Progresso, Caritas in Veritate, Mater Magis do Papa, né? Essa globalização, já se falava dela na década de 70 com os dois jesuítas Karl Rahner e o irmão dele. Era a planetarização que se falava em vez de globalização ou de mundialização. Na globalização, o que acontece é uma interdependência. Mas, em vez de haver interdependência, eu acho que nós estamos, em certo ponto, já naquela crítica que Hobbes Thomas Hobbes faz daquele Leviatã. Nós estamos num mundo em que existe uma guerra de todos contra todos, bellum omnium contra omnium. Portanto, quando o Papa, na Mater Magista, fala de pluralismo cultural, de solidariedade e da questão dessa domínio econômico, então ele está lembrando, de fato, aquilo que está já, digamos, incluído no hino da União Europeia, que foi feito a partir do Acordo de Maastricht, na Holanda, há uns anos atrás, e que o hino é a Sexta Sinfonia de Beethoven, que fala o seguinte: nós queremos um mundo em que todos sejam irmãos. Isso, portanto, é a solidariedade que se faz necessária e mostrou-se necessária nessa pandemia. Por outro lado,
A tecnologia, como diz o professor Padre Sidney, ela une todos os homens, pode unir todos os homens, mas também pode desunir. Porque, como diz o Heidegger, em 1950, quando ele trata da questão da técnica, de tanto depender de aparelhos técnicos, nós nos tornamos seus escravos. Basta ver o que aconteceu ontem a respeito do WhatsApp. Muitas pessoas perderam contato, perderam negócios, porque só dependem de plataformas digitais. Então, não puderam expor seus remédios e tiveram uma grande perda, um prejuízo econômico, porque tornam-se dependentes da tecnologia. Então, o que eu pleiteio é o humanismo, dar mais valor ao humanismo, menos à técnica. Porque o que acontece? Nesse mundo globalizado, desapareceu a ética. A ética é um paradigma perdido, diz Ulrich Beck. Paradigma teórico e prático perdido, é preciso recuperá-lo. Então, é preciso que nós todos pensemos que nós somos todos irmãos, não, alguns dizem por causa da razão universal de Kant, ou por causa da fraternidade em Cristo, mas que todos nós, de suporte, contingência de solidariedade, todos nós somos solidários porque as nossas grandes diferenças, seja de cultura, de status, de econômica, de país, de língua, são muito pequenas em relação à nossa semelhança, em relação à dor e à humilhação. Por isso nós temos que trabalhar para diminuir essa humilhação e dor no mundo. Como diz o próprio Jean-Paul Sartre, quando eu tomo uma decisão, para mim a decisão passa o mundo inteiro. Se, diz o Sartre no outro livro, se eu me regozijo com alguém que pôs o pé na Lua, é que toda a humanidade que está pondo o pé na Lua com ele, porque toda a humanidade trabalhou para que houvesse essa oportunidade através do lançamento de satélites artificiais e dessas questões, a partir de Von Braun, na bomba V2, que foi feita para a guerra, depois tornou-se base para os Sputnik na década de 50, na base do lançamento dos satélites artificiais, seja Sputnik na Rússia, seja o satélite artificial da América do Norte. Então, nós temos que ver que é preciso que haja essa unidade. Como dizia a Bíblia, né? Acho que o Salmo diz isso, como é bom e agradável os irmãos habitarem juntos. Portanto, nós temos que, como diz o Papa Francisco, temos que derrubar muros e fazer liga com os outros, ser solidários. O próprio, tanto na Carta de Veritate, como na Popular no Progresso, como também na Mater Magista, os papas falam o seguinte, sobretudo João Paulo VI fala o seguinte, que pesa uma grande hipoteca sobre a riqueza dos outros, que acumula riqueza. É preciso que haja uma maior sentido de solidariedade e de uso bem, porque o que acontece na globalização é que existe um enriquecimento de muitos, enriquecimento de muitos e de poucos, e a pobreza de muitos. Basta ver o que fala Thomas Piketty no livro dele sobre a questão das nações. É preciso, então, que haja um maior sentido de distribuição dos bens, através de uma legislação que não seja apenas, como acontece no Brasil, que favorece os mais privilegiados. E, digamos, quem paga a conta sempre é o mais pobre. Então, essa não é uma visão pessimista, é realista. Nós temos, portanto, todo o poder para rejuvenescer o nosso humanismo. A minha palavra seria pleitear o humanismo integral de que falava Jacques Maritain em 1950, 40, por aí. Jacques Maritain, com o qual estudei a introdução à filosofia e à lógica menor, no primeiro científico, em 1950. Aqui está, depois, eu estudei mais tarde, né, os 4 livros de Régis Jolivet, que é Introdução à Filosofia, Lógica,
metafísica, psicologia e moral. No caso, estudei bastante a cosmologia com o professor José Antônio Tobias, que hoje tem 97, 98 anos, é fundador de uma faculdade lá numa cidade do Mato Grosso, não sei se é bem longe do Mato Grosso, lá, não é no centro, uma faculdade de contabilidade. Portanto, saí de Marília para lá para instituir essa faculdade. Então, essa questão de expansão. É o que acontece na Uninter. A Uninter foi feita para exatamente levar o conhecimento aonde as universidades não estavam. Macapá que atinge pessoas que não têm sequer internet. Por exemplo, eu tive alunos em 2016 da história lá em Macapá, que uma professora dava aula em Gurupá, que só tem rio. Ela dava aula num sítio, e no sítio não havia eletricidade. Então, o que é que eu fazia? Porque a necessidade suscita a criatividade. Ela pegou e criou, combinou com o dono do sítio, pegou o seu gerador e, com isso, fazia funcionar o computador e dar suas aulas com o som e tudo mais. A mesma coisa acontece na Índia, em 1972. Raji Bunker Roy fez a faculdade, constituiu a faculdade dos pés descalços, aonde não dão aula nem mestre nem doutor. A aula tem que ser pessoal, gente da cidade. Ele tinha tudo na vida, toda a universidade que fez tinha tudo de riqueza, ele ganhou a vida nesse lugar pobre, fazendo poços de água artesianos. Aí ele criou a Universidade de Pés Descalços, que está hoje em não sei quantos países do mundo, em 72. É uma universidade em que pessoas montam placas solares, fazem engenharia e tudo através da orientação própria, sem, digamos, precisar de professores titulados, como se diz aqui. Por conseguinte, isso que é ser solidário. Que maravilha, professor Moser. Então, assim, a partir do professor Moser, nós vemos uma sociedade globalizada, da necessidade de resgatar o homem e sua característica de solidariedade, o processo de humanização e estar próximo de outro homem, ou seja, vivermos em comunhão. Professor Luiz, sociedade globalizada a partir da sua ótica, por favor. Eu comentaria a partir do que eu já ouvi, né? Duas questões que diz respeito à compreensão do tempo e do espaço, né? Porque uma das características fundamentais da globalização é a desterritorialização. Isso diz respeito a uma nova compreensão de espaço, que está também relacionada com uma nova compreensão do tempo, porque nós vivemos num momento em que o presente é supervalorizado. Né? O nosso tempo é um tempo de praticamente só o presente, com alguns lives de futuro, né? E o passado perdendo assim a sua importância. Então nós temos uma nova compreensão a respeito do tempo e uma nova compreensão a respeito do espaço. E aqui a presença marcante das tecnologias, que também possibilitaram, né, essa nova, não só compreensão, mas aplicação também. Né? Tudo precisa ser rápido, tudo precisa ser para ontem. A distância não é a barreira. Em educação à distância, inclusive, nós dizemos assim, olha, a distância não educa, né? Foi naquele livro Questões para a Teleeducação, o Pedro Demo colocou essa frase, né, que não é a distância que educa, a distância é o elemento a ser superado. Então, até as tecnologias digitais, principalmente, colaboraram muito com isso,
mas como o professor Moser citou, desde a década de 70, né, com a rádio, com a TV, e todos os outros meios que foram surgindo, fax, telefone, etc., a noção de tempo e espaço foi ficando diferente. Não é mais uma barreira, não é mais um limite. Mas, por outro lado, acarreta problemas, né? Problemas, porque muito presente, né? Como dizem os livros de autoajuda, muito presente é estresse, muito passado pode levar à depressão, muito futuro, ansiedade generalizada. Então, o excesso de presente também provoca estresse, porque tudo é para ontem, não dá para esperar, né? Esperar o WhatsApp voltar, esperar o Facebook voltar, o Instagram voltar, para muita gente é agonia, e agonia demais. Então, eu penso que, diante desse cenário de sociedade globalizada, e resgatando essa fala a respeito do humanismo, nós precisamos pensar mesmo na questão do sentido, né, da nossa existência. Se nós vivemos numa sociedade que valoriza muito o presente, que valoriza muito a questão econômica, porque a globalização, se nela está colocada a questão da eliminação de barreiras, é justamente a eliminação de barreiras econômicas para que os negócios sejam mais do que internacionais, sejam globais, né? Ser global é mais do que ser internacional ou multinacional, porque eu posso estar em todas as capitais do mundo, mas global significa no mundo todo mesmo, e a internet possibilita isso, possibilita também com que as coisas sejam feitas com muita velocidade. Por outro lado, né, nós ficamos cada vez mais, o risco de nós ficarmos cada vez mais ansiosos, não ter mais paciência, não saber mais esperar, porque tudo tem que acontecer rápido, né? Não dá mais para trabalhar, por exemplo, com um computador lento, né? A gente fica agoniado, puxa, mas não processa logo essa informação. E a questão econômica que eu me referi, né, reduzir a vida apenas a essa perspectiva. Nós sabemos que ela é fundamental, que ela é importante. Há pouco falávamos aí não basta ter feito um curso técnico ou superior para ter um emprego, e o cuidado mesmo para não reduzir a vida à perspectiva econômica, porque isso desumaniza, né? Lembra uma música do Raul Seixas, o que você vai ser quando você crescer, né? Você vai ser só um pagador de boletos, um pagador de contas, que vai ter um emprego, a vida vai se reduzir apenas a isso. Então, às vezes, aquilo que tem na sociedade global de positivo, as possibilidades, como aprender uma nova língua, conhecer novas culturas, navegar pela internet, conhecer museus, ter acesso a tantas informações, né? E, por outro lado, também o cuidado para nós não perdermos a identidade, porque a noção de território é justamente isso, né? O que dá a um povo a possibilidade dele saber quem ele é e a possibilidade de sustento. Hoje é possível buscar o sustento de forma global, quer dizer, morar num determinado lugar e o sustento vir de uma empresa que está localizada num outro país, lá do outro lado do mundo. E a gente pensa assim, olha, onde está localizado o site onde eu pego tantas informações atualizadas diariamente? Então, eu reforçaria, né, novamente essa característica da desterritorialização e uma nova compreensão do tempo e do espaço aí para caracterizar a vida na sociedade globalizada. Acho que o seu microfone, professor. Seu microfone, professor Dinamara. Desculpa, Luiz, desculpa. Primeiro, agradeci você pela sua fala, né? E realmente a questão do território e do tempo, ela também ela permeia essa sociedade agora e muda, né? Eu fico pensando uma criança
que hoje está vivendo esse tempo. Caiu a internet. Qual é o impacto para essa criança que ela não quer esperar? Ela quer que venha a internet logo, ela está desesperada. Quer dizer, é diferente de um tempo, de quando nós éramos crianças, por exemplo, né? Não tem, espera. Será que essa criança que nós estamos falando não tem? Não, ela tem que vir logo a internet tem que ser boa. Quais são os impactos até depois psicológicos, né? Então a gente começa a fazer novos estudos. O tempo está diferente, a perspectiva social diferente. Bom, mas nós estamos aqui no Educa Brasil, era uma conversa que realmente daria aí uns 3, 4 programas, né? Tanto o Luiz, como o Moser, como o Frei Sidney vão ficar já aqui na agenda para um próximo programa, para a gente discutir alguns assuntos, né? Quem sabe o Sidney vem aqui para a gente falar um pouquinho de cultura, já que você gosta de pintura, Ótimo. Caminhou pelo mundo, entendeu? Fazer uma série de cultura aí para você participar do programa Educa Brasil. Porque o Educa Brasil, produzindo conhecimento, passa no canal aberto, mas também, passando no canal aberto, ele está acesso para as famílias, para o jovem, para o adolescente, para o avô, que quem sabe fala assim, ó, vem aqui assistir esse programa, mas nós também estamos nas plataformas digitais, né? Facebook, YouTube, e os programas ficam depositados, e as pessoas podem ir lá beber desse programa e, em outro momento, compartilhar com as pessoas também. Então, o Educa Brasil produzindo conhecimento, hoje 3 grandes exemplos de carreira e discutimos um pouquinho de sociedade globalizada. Estou agora com meus 2 convidados aqui, o professor Moser já saiu, mas eu gostaria das suas falas finais aí. Nós estamos com 2 minutos para cada um para fazer a fala final. Por favor. Então, eu gostaria só de resgatar um pouquinho do que o professor Moser falou a respeito dos papas. Eu citaria Papa Francisco. Quando o Papa Francisco escreve uma encíclica, Laudato Si, sobre a questão ecológica e a questão do impacto da presença humana no mundo onde nós habitamos, e depois complementa com uma encíclica intitulada Fratelli Tutti, e resgata a identidade humana como uma identidade ligada à fraternidade, na verdade ele está lançando os alicerces para a construção de uma sociedade justa e igualitária, uma sociedade onde não haja grandes desníveis de acesso aos meios tanto culturais como de alimentação ou de sobrevivência. É preciso entender que nós não podemos entrar numa dinâmica de competição irracional, porque esta interdependência do ser humano pode ser celebrada através da globalização, mas nós não podemos permitir que a globalização seja justamente a ruptura dos laços fraternos que nos unem e que fundamentam a nossa igualdade de direitos, a nossa igualdade de relações, a nossa necessidade de ir ao encontro do outro para aprender e ensinar. Então, sem esta fundamentação, nós estamos ao sabor do vento da força dos mais fortes, não é? Contra os mais fracos. E isso pode ser um desastre de proporções globais. Então é preciso alicerçar tudo nessa fraternidade universal. Nós somos irmãos. Mesmo que alguém não professe uma fé, é preciso compreender a nossa identidade humana que nos congrega, nos iguala e nos chama à comunhão e à participação. Muito obrigado. Lindas palavras, Frei. Luiz, por favor. O Frei Sidney lembrou aí do Papa Francisco, né? E também lembrei aqui da encíclica Fratelli Tutti. E ontem, né? Ontem foi o dia de São Francisco de Assis. Eu penso que nós temos aí um exemplo, né? Que foi inclusive considerado a personalidade do milênio que passou, e não porque ele foi um grande bilionário, mas justamente porque ele conseguiu viver e promover essa comunhão universal que o Frei Sidney citou. Não por acaso nós temos um Papa Francisco, e o exemplo de São Francisco de Assis, ou Francisco de Assis, porque Francisco não é apenas conhecido na Igreja Católica, não influencia apenas este
espaço, mas o mundo todo o conhece por conta disso, né? O respeito ao outro ser humano, o respeito à natureza, desde da minúscula criatura até uma grande criatura. E eu acredito que isso é fundamental, né? Esse humanismo. Há poucos dias nós apresentamos ali, eu e o Frei Sidney no Edute, né, alguns apontamentos para uma possível pedagogia franciscana, justamente lembrando aí Francisco e este sonho, esta utopia que ele mostrou ser possível, né? Ontem eu me lembro da, da homilia e o Frei comentou assim: olha, não se trata de pregar, de falar o evangelho, mas de viver o evangelho. Que viver o evangelho é de fato ser humano em plenitude. Eu agradeço também aqui a possibilidade de participar e dialogar com vocês. Obrigada, professor Dr. Luiz. Bom, hoje eu tive 3 convidados aqui, professor Alvino Moza, que já precisou sair, né, professor Dr. Luiz Fernando Lopes e o professor Dr. Frei Sidney Machado. É uma honra conduzir o Educa Brasil. Toda vez que eu faço o Educa Brasil, produzindo conhecimento, eu aprendo muito, né? E estar aberto ao conhecimento científico, significa crescimento. Estar aberto em ouvir o outro, ver como ele construiu aquela carreira. Nós sabemos que nós estamos numa sociedade globalizada. Numa sociedade globalizada que muitas vezes nós não temos paciência, né? Eu vou começar um curso superior 4 anos, mas 4 anos passam. A internet caiu, ela vai voltar. Então, essa questão de fazer o reconhecimento do outro, que é a alteridade, que é pensar no outro, o respeito que eu quero dar é o mesmo respeito que eu quero receber, é pensar no mundo com mais igualdade. Tudo isso é sonho e utopia. Tudo isso é ação humana em busca de uma globalização mais humana, mais solidária. O programa Educa Brasil, produzindo conhecimento, agradece aos nossos mediadores, né, que estão aqui levando esse conhecimento. Eu digo que são profissionais que vêm aqui dar o seu exemplo e mostrar que é possível. E eu agradeço a você que participa do Educa Brasil, me sugerindo pautas e traçando esse caminho da produção do conhecimento a partir da ciência. Até a próxima semana. Tchau, tchau a todos.